Fala galera, tudo bem? Tudo jóia aí? A gente está aqui iniciando mais um Discute Sim podcast. O dito popular fala que existem três coisas que não se discute: futebol, política e religião. Mas aqui discute sim. A gente está aqui hoje com um convidado mais que especial, né? Marido da pastora Ellen, pai da Mariana, da Maria, do Theo. É pastor da Batista Lagoinha Campinas. Hoje aqui com a gente, pastor David. Obrigado, Gustavo. Primeiramente, é um privilégio estar aqui, uma honra enorme. Obrigado pelo convite, meu amigo. Vamos conversar, estou aqui à disposição. É um prazer estar aqui. Vamos lá, pastor, vamos bater um papo aqui. O pessoal, né? Já conversamos, o pessoal falou: dá uma estreitada lá no David, faz umas perguntas polêmicas lá para ele. Mas aqui, com muito respeito, é o que a gente sempre fala, né? O mais importante, a essência é a troca de informação, Sim, de bater esse papo. Tem a parte, né, do debate, de ouvir os dois lados mesmos. Mas são temas que, em algum momento, dá uma esquentada e, de repente, a gente fala de alguma coisa polêmica. sem problema. Vamos embora. Pode, pode Pastorzão, para a perguntar. gente começar aqui, Sim, falar um pouquinho da história do pastor, né? certo. Até o pastor chegar aqui em Campinas para dirigir a Lagoinha, essa igreja maravilhosa aí, que está aqui em Campinas há 8 anos. Mas fala para a gente um pouquinho do pastor, como que foi a trajetória até chegar na Lagoinha. Ok, eu sou nascido no ABC Paulista, sou de São Bernardo do Campo, mas com 1 ano de idade minha família foi para Joinville, meu pai, uma direção de Deus, meu pai é pastor, né? Uma igreja batista lá em Joinville, fomos a Santa Catarina viver na cidade de Joinville. Eu cresci em Joinville, cresci na realidade de uma igreja. Eu faço parte daquele grupo seleto em que Deus sempre foi parte do meu dia, da minha noite, das minhas escolhas e das minhas vontades. Deus, na sua medida, como presença revelada, mas Deus também na estrutura religiosa, que me trouxe muitos problemas, depois a gente conversa. Mas disso tive uma crise de identidade, crise de fé. Acho que todo mundo sofre uma crise de fé. Eu tive que ir para a noite escura da minha alma, que eu falo, da decepção, a noite da incredulidade, em que o místico de Deus se tornou uma grande pergunta da minha alma, se realmente existia, se realmente era algo que plenamente fazia parte, se tudo aquilo que eu vivia e que eu fui colocado, porque eu nunca escolhi, diferente de pessoas que são colocadas dentro do ambiente religioso, eu nasci dentro do ambiente religioso. Então, a crise de quem nasce é a crise de será que onde eu estou realmente é de verdade? Então, eu tive essa crise, mas me aprofundei na teologia para tentar, primeiramente, me curar das minhas questões e dos meus desafios. Não respondeu todas as perguntas, aliás, quase nenhuma delas. Mas nesse ponto de dúvida, fui encontrado por um Cristo que me amou primeiro, fora do prospecto da estrutura religiosa. Um Jesus que partiu atrás de amor na minha vida. Não foi no templo, não foi no rito, não foi no processo, mas foi no dia mais difícil da minha vida, em que o abraço de Deus se tornou algo muito mais palpável e pessoal do que estrutural. E também foi lá que eu entendi que a missão da minha vida era fazer da minha maior dor cura para as pessoas através de Jesus. Então, nisso eu me dediquei ao vocacionado, servi a Lagoinha, fui para a Lagoinha em 2009, já com a teologia, mas eu fui com 19 anos para a Lagoinha, para jovem solteiro, servia uma igreja local, fazia o carisma, e a grande, talvez, chave do carisma naquela época era que o carisma abria as portas para os seminaristas servirem na igreja, né? Então, você ter uma igreja de 50 mil membros que abre as portas para você trabalhar, eu tive essa oportunidade. E foi onde eu cresci muito, muito. Graças a Deus casei, saí da Pindaíba, conheci a Ellen nesse tempo através da música, que eu sou músico também. E fomos para o sul, trabalharmos numa igreja batista. Depois Deus nos dirigiu a voltarmos para São Paulo, não numa questão vocativa, mas numa situação muito difícil emocionalmente,
estávamos feridos com a estrutura, mas nosso casamento numa fase muito difícil. Não vim para São Paulo para ser pastor de igreja, eu vim para cá para salvar meu casamento. Esse foi o motivo de Deus me trazer para São Paulo, para ver se meu casamento, que já estava dado como falido para mim, por mim e por ela, tivéssemos uma restauração. E disso Deus fez uma missão. Da restauração de um casamento nasce uma missão, que foi a igreja. Aí, em 2017, o pastor Márcio, juntamente com a gente, nasce a Lagoinha de Campinas. E aqui estou, irmão, há 8 anos. Já completou 18 de junho de 2025, a Lagoinha de Campinas completou 8 anos. E eu estou, junto com a Ellen, pastor dessa igreja, que eu tenho uma alegria enorme de ser pastor e de estar aqui. Pastor, que bacana, que história, né? E aí, em alguns testemunhos que o pastor já falou, que a gente ouviu em Sim, vídeos ou na íntegra lá, né? Pessoalmente, o pastor sempre comenta a respeito da parte, né? Que nem o pastor falou agora, filho de pastor, e em algum momento o pastor tendeu pro ateísmo, sim. para esse negócio de ateu tudo. Conta um pouco como foi isso. Como que foi esse momento, essa parte da sua vida? Sim, ó, curioso que a minha incredulidade não foi intelectual, foi emocional. E Nietzsche tem uma frase que ele diz que Deus está morto e nós o matamos. O que matou Deus em mim foram os meus traumas emocionais. As minhas decepções com a igreja, com as pessoas, matou a minha crença naquilo que se revelava a Deus. Então, eu comecei a desacreditar em que o Deus falado era realmente o Deus real. E a minha incredulidade, diferente do ateísta ceticista, que é um crítico estrutural, intelectualizado, o meu foi inicialmente emocional. Foi uma ferida na minha alma de uma dor, de uma decepção com as pessoas. Isso acontece muito, que indubitavelmente eu transferi isso para Deus. E essa transferência me gerou um distanciamento de Deus. Só que tem um problema no ateísmo, é que Couvreur, que é um filósofo, que é um teólogo, ele diz que o ateísmo ele não destrói Deus, mas ele destrói o homem. E eu acabei não conseguindo lidar com essa orfandade espiritual que eu acabei ficando. Eu não soube lidar com essa orfandade do eterno. A minha alma tinha uma sede que o meu ceticismo filosófico não respondia. Não há sentido no existencialismo filosófico, não há sentido. E para muitas pessoas a contradição do sentido não tem problema, mas para mim tinha muito problema. Então eu tinha um vazio de orfandade do eterno, de paternidade, de pessoalidade, de pessoa, de graça. Então a minha dor me levou para uma incredulidade. E a minha incredulidade me levou para um sentimento de orfandade. É engraçado que justamente aquilo que me afastou de Deus foi o que Deus usou para me aproximar dele novamente. Então eu tive uma crise de fé, eu achava que Deus tinha roubado, de certa forma, meu pai de mim, eu tinha aquela questão da conduta ética moral de uma igreja muito engessada, muito moralista, o filho do pastor da igreja. Então, tudo que eu fazia virava uma notícia, era assim, um caso de ética, disciplinativo, todo mundo ficava sabendo das minhas falhas, eu me sentia exposto. O filho do pastor não pode errar nada, né? Porque ele é o filho do Isso. pastor. Naquela época, a ética falava muito mais do que a graça. Era um tom meritocrático na conduta moral da igreja. E a humanidade, a vulnerabilidade do ser, de uma criança, de um adolescente em processo de formação, de maturação emocional, não era respeitado. Praticamente era endereçado e alocado nessa persona que não tem condição nenhuma de lidar com essa responsabilidade, uma responsabilidade que nem Deus me dava. Hoje eu sou muito
claro sobre esse assunto, até um pouco crítico sobre esse assunto, porque eu ainda sou um filho de pastor que voltou, que ainda conseguiu ressignificar essa fase. Mas se você for conversar, e talvez muitos estão me escutando, existem milhões de filhos de pastores que não conseguiram ressignificar a experiência traumática dentro da eclesia, dentro da estrutura religiosa. Porque era traumático, irmão. Era uma exigência desumana para um adolescente, para um jovem, para uma criança. Então, eu vivi isso. E isso me trouxe um desprazer. Olha que triste. Davi diz que o desejo de Davi era que ele nunca fosse tirado da vontade de Deus. E eu vivi a sensação do desprazer de estar onde aparentemente Deus estava. Então, eu comecei a não gostar de igreja, não gostar de pastor, não gostar de crente, entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade ainda com pastores. Eu tenho uma forma ainda de lidar com principalmente os pastores da velha guarda, daquela estrutura muito engessada, muito autoritarista, né? Aquele pastor que ele quer ser dono do rebanho, quer mandar na vida das pessoas, quer ter controle da vida das pessoas, mas eu tinha dificuldade com isso. E eu jamais me imaginava voltando para uma realidade vocativa dentro da igreja. E é engraçado, porque Deus tem muito senso de humor. Então, hoje eu sou pastor, sou um profissional da fé, da maneira como eles falam aí por fora, e de repente eu sou alguém que vive uma multiforme graça de Deus, da onde ele fez a minha fuga, a missão da minha vida. O pastor falou aí dos filhos de pastor. A gente, em outro ministério, a gente tinha um trabalho de rua, né? Sim, De levar donativo, e tal, pessoal de rua. E a gente encontrava muito, eu não sei exatamente a estatística, mas muitos moradores de rua que falavam: eu sou filho de pastor, meu, que eu sou triste. parente de pastor, e tal. Nossa, Então, realmente, isso é o que o pastor falou. Deus deu a graça do pastor retornar, de virar um pastor, né, de se tornar pastor, mas tem muitas pessoas que às vezes não encontram forma para esse retorno, né? quando eles vão na Lagoinha e eles se apresentam para falar comigo depois do culto, principalmente quando eu entro numa, numa tese como essa, né, numa semântica à noite, assim, que é uma exposição que vai para para esse meu testemunho. Então, muitos vêm falar comigo no final porque fala, pastor, parece que o senhor está falando da minha vida. É o que eu mais escuto, né? Que coisa. E eu dou um abraço de consolação, assim, e de perdão. Perdão. É o que cura. Depois de Jesus, a palavra que mais cura é o perdão. E eu peço perdão constantemente para pastores, auxiliares, até sêniores, e filhos de pastores e famílias pastorais. É o que eu acredito que vale mais do que até 40 minutos da minha exposição. Quando a palavra toca o coração de uma família que um dia tomou uma decisão de nunca mais pisar numa igreja, e aí pisa, porque Deus decide entrar, fazer uma intersecção nessa história, e é colocado diante da minha história e da Ellen, e não há outra coisa que eu não possa fazer a não ser pedir perdão. Eu peço perdão até em nome de colegas e de pessoas. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu não prego uma infalibilidade. Eu não sou infalível, nem a Ellen, nós somos falhos. A nossa vulnerabilidade, ela é muito clara no púlpito. A minha humanidade, não é porque que eu peço perdão por aquilo que as pessoas fizeram, que eu não reconheço que eu possa, às vezes, errar também com as pessoas que estão ao meu lado. Mas eu acho que essa descaracterização episcopal que aconteceu, desses pastores santarrões, super pastores, de uma aparência meio que construída num processo assim de uma manipulação, traz inverdade na plataforma.
não traz aproximação do cristão. Eu não vejo um Jesus distante da humanidade. Eu vejo um Jesus que se diminuiu. Foi a maior perda de mobilidade de todos os tempos. O Deus que tudo podia e em todos os lugares estava, se fez homem, biologicamente mortal, para mostrar que Deus tem a condição de tocar homens, usar pessoas, né? E isso é a missão da minha vida. Mais do que, te falo, do que a missão local, de ser um pastor sênior, de uma igreja Batista da Lagoinha. A missão da minha vida se resume a o que eu falo constantemente, que se você foi ferido por pessoas, se o diabo te feriu, Deus usa pessoas para te curar. E Deus usou pessoas para me curar. A igreja foi o meu caminho de cura. A igreja foi o meu lugar de reencontro. E eu estou vivendo isso a cada dia, assim. Que bacana. E aí, em cima disso, até o conceito que o pastor construiu foi até um tema da nossa enquete, né? A religião, ela separa ou ela agrega? A religião? A religião de Jesus, se assim eu posso chamar, ela tem uma demonstração clara na mesa de Jesus na última ceia. O que pode resumir a missão de Jesus é a obra da sua reconciliação. Jesus nunca usou do seu poder para segregar. Jesus ele nunca usou da sua santidade para excluir. Ele nunca foi excludente de pessoas. Se nós olhássemos para aquela mesa em que ele vai partir o pão, quem que era digno de estar naquela mesa com ele? Nenhum. Ninguém. Só havia um digno na mesa. Só havia um que se fez indigno por nós. Nós estávamos com Pedro, que logo mais o negaria, com Judas, que o trairia, com todos os outros discípulos que o abandonariam, que deixariam suas faltas. Mas Jesus nunca fez da mesa dele para segregar. A mesa dele foi uma mesa de aproximação, de reconciliação. A religião dos homens exclui. Ela é moralista. Da mesma mesa de Jesus, os homens começaram a colocar condicionamento, a colocar perspectiva ou moralidade. Quando Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, o Paulo não está se aplicando no texto dizendo assim, veja se você merece estar na mesa com Cristo ou não. Não, Paulo está dizendo assim, se você tem plena clareza de que você nunca merecia estar nessa mesa, você está apto para cear. Se você tem plena clareza de que o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, ele te encontrou quando não havia nada em que você pudesse oferecer para esse Cordeiro, então você está apto para participar do corpo, porque você entende que é a escandalosa graça de Deus sobre os homens. A religião dos homens eu vi isso, tem um livro muito bom do N.T. Wright, que é simplesmente Boas Novas, ou um outro livro que eu indico, que é O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning, e eles ensinam assim que religião é o homem usando uma escada tentando chegar a Deus. O Evangelho é o homem descendo e se revelando é Deus descendo, se revelando ao homem. A religião de Jesus, ela nunca trouxe culpa. Um dia me perguntaram e falaram comigo assim, uma situação lá na Lagoinha, falaram assim, eu acho que o Senhor é manso demais, que o Senhor tolera demais, que você devia ser duro demais, você devia ser mais duro. A Lagoinha, escute, a Lagoinha, ela aceita todos, mas ela não aceita tudo. A Lagoinha não é uma casa de prazer pecaminoso. Não, a gente não tolera o pecado. Só que existem formas de você tratar a humanidade, tratar as pessoas.
O meu maior desejo, Gustavo, é que as pessoas elas sejam restauradas e não culpadas. A diferença é que a religião ela quer culpabilizar, ela quer encontrar um culpado. A graça, ela quer mostrar o amor que restaura. E o que eu entendi é que um dia, um filho do pastor, quando tinha 17 anos de idade, ele era líder de jovens de uma igreja batista. Eu tocava bateria na igreja. Tudo acontecia ali em volta da agenda, né? Eu fazia as coisas para Deus. Eu via muito daquele discurso de que assim, eu tenho que fazer as coisas para Deus, para que Deus se alegre comigo, se alegre de mim, né? Que quanto mais eu faço, mais Deus se alegrava. E eu vivia para funcionar. Eu era uma engrenagem no sistema. Um dia, eu acabei dormindo com uma menina. Eu não era casado, obviamente. E eu fui para um motel com essa garota. E, bom, passou uns dias, todo mundo ficou sabendo. E você já deve imaginar o que não deve ter sido na minha vida. O presbitério tomou uma decisão de que eu fosse confessar o pecado no culto de Santa Ceia para toda uma igreja. Meu Deus. E isso era muito natural na época. E eu fui um jovem de 17 anos, filho de um pastor, cresci de igreja. A menina não, eu pedi para poupar a menina. Ela estava chegando na igreja, não fazia o menor sentido. E eu fui. Porque me falaram que quando eu fosse, Deus iria me perdoar. E eu fui nessa tentativa de aplacar ou diminuir a minha culpa, sabe? Domingo à noite, fui lá, meu pai pastor, completamente decepcionado com aquele momento. Então, Meu Deus. além da culpa que eu carregava, eu via minha mãe chorando, completamente destruída ali nos primeiros bancos. Era banco, né? Igreja Batista. Sim. E meu pai em cima do púlpito com o presbitério completamente estarrecido e arrasado comigo. Eu não sei, né? É muito difícil você decepcionar seu pai. Então eu já estava lidando com isso e ainda ter que lidar com uma igreja inteira que eu cresci. E eu fiz isso. Foi horrível. Foi horrível. Eu não fui abraçado, não senti colo de Deus, não senti restauração. Eu vi muito julgamento. Aquilo acabou com a minha autoestima. Eu me senti exposto, me senti... sabe, quando você sente que a tua intimidade está sendo tocada. É estranho falar, mas foi mais ou menos assim que eu me senti. Aquilo não me trouxe cura, me trouxe muita dor. E agora que eu sou um pastor, eu sou colocado em várias vezes na mesma cena. Na mesma cena, sabe? O que eu vejo é que Jesus chega para a mulher adúltera, ele tinha o direito de lançar as pedras e de apedrejá-la, e era uma lei mosaica, era uma determinação da lei de Moisés. E não é que Jesus descumpriu a lei. A diferença é que, por que Jesus não apedrejou se era uma ordem do Antigo Testamento? Por que Jesus escreveu no chão e disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou? É porque Jesus ensinou pela primeira vez que essas pedras que seriam lançadas nessa mulher, eu vou receber. Ele disse assim, filha, vá em paz e não peques mais, porque a pedra que você merece tomar, eu decidi levar por você. A diferença, Gustavo, é que agora ele fez isso por mim também. E quando eu chego em cenas como essa, eu estou com a pedra, porque agora eu sou o pastor das pedras que pode lançar o pecador, ele não está mais ali. Mas quando eu olho para o chão, tem o risco dele. E eu lembro da minha história. E eu penso assim, como que eu vou lançar uma pedra? Se eu lembro o que ele fez por mim. Porque foi nesse cenário, Gustavo, nesses piores momentos da minha vida religiosa, em que não tinha minha performance musical, que não tinha a minha ritualidade da homilética que eu fazia com jovens, só tinha o meu pecado, só tinha a minha vergonha e a minha falta de prazer com a vida, em que eu encontrei esse Cristo que foi me buscar no lamaçal e que me amou primeiro.
Então, eu sou esse pastor, porque o pastor que me buscou, e é o pastor que eu leio nos sinóticos e no evangelho, é o mesmo pastor que me buscou no lamaçal, entendeu? Perfeito, que história. E, pastor, o senhor falou assim: ah, isso aconteceu há algum tempo, né? Já, aí não sei quantos anos, mas a gente sabe de histórias e ouve bastante coisa que ainda acontece. Por exemplo, não sei se é por interpretação Sim. da palavra de Deus, que pastores às vezes proíbem o membro de tomar ceia, por exemplo. E a gente sabe também de algumas situações que o membro tem que fazer essa confissão, né, lá na frente da igreja, tal, mesmo nos dias de hoje, que parece uma coisa muito absurda, porque, né, imagina um jovem de 17 anos, né, no seu caso, ter que ir na frente de uma igreja. O Uhum. jovem, né, por natureza, já é mais fechado, não gosta de se expor, e aí tem que ir lá. A tendência é que 99% ele não quer nunca mais mesmo ver a igreja, ele não quer voltar mais, né? Você acha que isso pode ser por uma interpretação ou é doutrina? O que é isso? É dogma, mas o que a gente precisa pensar é o seguinte: a disciplina faz parte do episcopado. A Lagoinha disciplina pessoas. Hoje nós somos muita gente na Lagoinha, então toda hora os pastores têm que tomar disciplina e dar a disciplina, né? Então, nós disciplinamos as pessoas debaixo da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo instrui, como Timóteo fala, como os apóstolos nos pedem. A diferença é como essa disciplina é feita. Quando a propositiva é assim, eu não vou expor essa pessoa, eu vou cuidá-la de maneira pessoal e próxima, porque o meu desejo não é que essa pessoa se sinta pecadora por aquilo que ela fez. A consciência do arrependimento deve ser parte da ação do arrependimento, mas ela ser restaurada. A pergunta que nós, pastores, temos que pensar hoje em dia é assim: qual é a proeminência de uma igreja moralista que expõe as pessoas ter restauração ou membros que vão ter a facilidade de ir ao seu pastor confessar o seu pecado, de igrejas que tratam isso de maneira humana e cristocêntrica? Sim. Qual que vai ser a igreja mais saudável? Aquela que aparentemente não é tão moralista, aquela que o pastor não é tão durão, tão cajado duro, ou aquela que trata as pessoas como cada pessoa com a sua história ou com cada caso? A tendência, amigo, é que quanto mais restauração pública, porque a Bíblia fala assim, não seja uma mensagem do evangelho, seja um testemunho. E o restaurado gosta de falar, eu fui restaurado aqui na Lagoinha. Ele vai testemunhar e quem precisa de restauração vai falar, pô, o cara Aí eu fez, ouvi o o testemunho cara dele. não foi exposto, o cara mudou de vida e tá aqui no meu GC, tá aqui na minha lanchonete depois do culto, tá aqui no meu carro, falando pra mim que ele tá restaurado. Se esse cara tá carregando alguma coisa que ele quer se curar ou que ele sabe que precisa consertar, a possibilidade de Cristo ter usado isso como ponte é enorme, de vir a mim, eu, pastor Cristiano, ou ir a algum pastor, de falar assim, eu preciso de ajuda. Então, eu me sinto sendo ponte para o Cristo, que precisa, não de nós. Jesus não precisa de nós. Deus não precisa de ninguém. Uma das bases do atributo de Deus é que Deus ele é autoexistencializado, ele é independente. Às vezes parece que sim, a igreja ela se coloca numa posição em que se ela não fizer, Deus não vai fazer. Não, irmão. A igreja não está aqui para fazer por Deus. A igreja nem tem essa autonomia de fazer por Deus. Mas a nossa responsabilidade é cada vez mais nos tornarmos parecidos com Cristo. E isso é um processo. Isso é um processo. Então, assim, ainda existe, assustadoramente existe, É. pessoas que... Porque, assim, o que me assusta não é pastores fazerem isso. É pessoas estarem ainda debaixo desse crivo de ética moral. Debaixo dessa conduta expositiva. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas não sabem lidar com as histórias das outras.
O ser humano é depravado, Calvino já dizia. Ele é destituído. Ele é um bicho ruim, fofoqueiro, fuxiqueiro, sabe? É o ser humano. Ele raramente está muito interessado numa restauração. Ele quer o quê? Divulgar a notícia. Tem aí no Instagram. Inclusive, o Fuxico Gospel pra gente ver. Então, assim, é É uma... o que vende, né? É o que parece que é o que a gente tava falando antes Isso do programa, né? gera popularidade, isso gera Isso. engajamento, mas não gera cura. É isso. A minha missão é tentar ajudar as pessoas a serem curadas por Jesus, nem por mim, porque eu não sou psicólogo. A grande questão é que pastor precisa saber de uma coisa, ele não é psicólogo. Qual é a minha missão? É colocar Cristo no cenário da pessoa, abrir a Bíblia e trazer Cristo para a realidade dela. Eu não tenho que dar a minha opinião, eu não tenho que falar o que eu acho, eu não tenho que ficar dando a minha percepção filosófica, não. Eu tenho que falar de Jesus. Uau. Levar Jesus pro barco, para a tempestade das pessoas. Pastor de Lagoinha, eu pego no pé deles. Vocês vão atender? Abre a Bíblia. Fala de Bíblia. Não fala o que você acha. Ah, pastor, você acha... O que eu acho não importa. E às vezes eu falo assim, filho, seu caso é psicológico. Seu caso, procure um psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, eu sou pastor. Eu não sou psicólogo, eu sou pastor. Então, essa rede de apoio a uma pessoa em frustração, em escândalo, é muito importante. Mas ainda, inclusive na cidade de Campinas, inclusive de pessoas que são nossas vizinhas e pastores que pregam aos domingos aqui, eles têm essa conduta moralista expositiva. E assim, esses pastores moralistas demais são os que mais me preocupam. E depois, geralmente, são aquelas notícias que mais nos espantam. Isso aí. E aí, o pastor falando um pouco também, né, dessa parte dos atendimentos da Lagoinha, né, das pessoas que o pastor atende lá. Sim, Eu quero levar um pouquinho para o lado estrutural também da Lagoinha, né, pastor? Porque às vezes as pessoas ouvem falar da Lagoinha, às vezes as pessoas chegam na Lagoinha, né, e acham que é uma realidade totalmente, assim, né, deturpada. Porque eu até marquei como pauta, eu falei assim, pastor, a Lagoinha já vem prontinha, né? Pastor, já vem com nome bom, com tudo bom, com a estrutura boa, né? Fala um pouquinho também dessa sim, parte da Lagoinha, né? Como que funciona? tá. Nem a gente nasce pronto, quanto mais uma lagoinha. O pastor Márcio tinha uma máxima de que igreja não abre, igreja nasce. Ele falava que o que abre é padaria, abre shopping, o que abre é loja, mas igreja nasce. Então, primeiro, nós nos reunimos em GCs, em grupo de crescimento, nós criamos nisso. Campinas nasceu assim. Eu fazia Uber, eu não conseguia emprego, né, CLT na época, eu tinha muita dificuldade porque eu era teólogo. O que eu vou fazer na teologia? O que a Casa Bahia vai me contratar? Vou fazer o quê? Um culto? Não tinha o que fazer, né? Então ninguém me contratava. Foi um desastre, irmão. Nossa, só Deus sabe o que eu passei e minha esposa. E aí eu fui fazer Uber, e graças a Deus pela Uber, que ajuda milhares de pessoas no mundo e brasileiros. E aí nós alugamos, com autorização, obviamente, do pastor Márcio da Lagoinha, um salão lá no Hotel Vila Rica. E nós começamos assim, um grupo que acontecia na minha casa, um grupo de crescimento, é, a Lagoinha Matriz, que era a Lagoinha Belo Horizonte, que hoje é a nossa matriz, a Lagoinha Global, não colocou um centavo, Olha lá. nunca teve o O Mickey de pessoal Orlando. acha que O vem já pessoal o acha aporte que o Valadão financeiro, manda um já cartão vem. black para nós Não e a vem, gente vê pastor. zero. Zero. Assim, seria bom, viu, irmão? A gente ia ficar muito feliz se viesse um cartão black para nós. Mas não vem. É zero, zero. Tudo que vocês olham nas igrejas locais das Lagoinhas são fruto da espontaneidade generosa do povo local. A Lagoinha é feita de uma igreja que ama a missão e depois ela investe naquilo que ela ama. Então, ela começou no auditório e nós pagamos, a Ellen cortava cabelo, ela fazia maquiagem, eu fazia Uber e nós pagávamos, era R$ 700 por domingo, eu lembro, o Hotel Vila Rica, e nós pagávamos com isso, a gente trabalhava a semana inteira,
E a primeira, aí, mas de oferta. A primeira oferta da Lagoinha, lembro até hoje. Eu fui fazer a conta. Já tinha uma pessoa, obviamente, para me acompanhar, porque a Lagoinha é muito séria em relação ao dinheiro. Entrou 56 de Meu 700. Deus. Então, eu falei, eu acho que nós vamos teremos que colocar dinheiro nosso aqui. E eu fiquei meses e meses sem uma assistência religiosa, né? Pastor de Lagoinha, full time, que a gente chama, pastor conhecido como pastor integral, ele recebe uma assistência religiosa. Mas, assim, se a igreja não tem condição de dar, o pastor tem que servir na voluntariedade. Existem, aliás, milhares, né, de pastores voluntários de várias denominações do mundo. E eu fiquei, assim, muito tempo, meses e meses e meses e meses e meses na voluntariedade, até na expansão da igreja. Então, a Lagoinha não se faz com molde, ela se faz com a alma. Ela tem uma missão clara, ela tem uma visão global. Claro que hoje, assim, ela é bem menos aventureira, porque a Global, ó, ela foi nascendo nesse processo de expansão. Então, hoje, obviamente, ela é muito mais estruturada. A gente que eu falo assim, a gente que foi capinar, que foi cortar mato, que Sim. passou o facão no trilho, você não vai querer colocar um pastor seu passando as mesmas necessidades que você teve que passar no processo. Então, os pastores de plantação hoje, eles são sim mais ajudados, eles passam pelos suportes, mas as igrejas locais, a estrutura local, não. O pastor, sim, às vezes ele é mantido pela igreja que está enviando, a família pastoral, que eu acho que é o digno a ser feito, mas assim, a estrutura é fruto da oferta local. Perfeito. O pessoal E confunde mesmo. O pessoal acha que é então, já o acha Mickey que manda dólar para nós, de Orlando. não vem, né? Não vem. E aí, pastor, de modo geral, o pastor falou da missão, um pouco da Lagoinha. De modo geral, o que o senhor entende da missão da igreja? A igreja, a gente ouve muito que, em certo ponto, está descredibilizada ou Sim. banalizada, né? O que o pastor acha disso? A igreja ainda cumpre suas funções, né, teológicas, eclesiásticas na Terra? Ou hoje já fugiu muito disso? Cara, Deus não tem plano B. O plano A da propagação do evangelho sempre foi a igreja. Na oração do Getsemane, Jesus disse: Pai, que ajude para que eles sejam um assim como nós somos. O plantador da eclesia não foram os apóstolos. A Bíblia diz, e a gente tem que responder essa questão da igreja, porque ela está sendo muito atingida pelo descrédito, é na sua base, no seu nascimento. A Bíblia diz que Jesus estava ali pela região de Filipos, ou seja, Jesus ele tira os judeus ali, os apóstolos, até de um ambiente normal, porque aquela região ali nem era mais uma região de percurso. Então Jesus andou muito com eles para chegar na região que ele estava ali. E ele faz uma pergunta: quem diz os nomes que eu sou? E eles dizem, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és profeta. Aí ele pergunta: mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz que não foi. Pedro, bem-aventurado és, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou isto, mas foi meu Pai que estás no céu. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí nasce a igreja. Aí foi a plantação da missão da igreja. A gente está falando de judeu que acreditava numa missão centrípeta, onde Israel seria a inspiração para as nações, porque essa era a missão de Israel, a instrumentalidade de que a glória de Israel, a glória de Deus em Israel seria a representação do Deus de Israel ao interesse das nações a esse Deus. De repente, Jesus diz assim: agora vocês não vão esperar que as pessoas venham a Jerusalém, mas vocês vão ao mundo. Vão por todo o mundo e pregam o evangelho. Esse é o plano A de Deus para essa dispensação.
A igreja não é um clube criado por uma boa ideia para uma organização sistêmica. Ela é uma ideia de Deus. A igreja não nasceu na terra, ela nasceu no céu. E isso precisa ser respeitado na decepção, para que a gente não rompa com a missão, com a Missio Dei, pela frustração. Eu não posso romper com uma plantação de uma palavra do Cristo, já que a palavra do Cristo é muito mais relevante ou muito mais importante do que qualquer outra dor. Então, assim, a missão da igreja é só uma: proclamar o evangelho por todo o mundo. Cristo ser o centro da igreja. Uma igreja saudável se faz com uma teologia saudável e cristocêntrica. Púlpitos onde tem Cristo é igreja. Palco onde tem ego é humano. Se vai ter luz, se não vai ter luz. Isso é até a pauta. É uma pergunta de outra Pode pauta. perguntar. Pode continuar, porque aqui até um dos nossos seguidores lá, né, ele comentou, e eu trouxe isso para a pauta, né, porque ele fala assim, como que se observa esse movimento das igrejas grandes, né, gigantes aí. Então ele até comenta, ele fala assim, parece até casa de show, né? Sim. Tem telão de LED, tudo, e daí em alguns lugares tem até área VIP, né? Sim. Que foi a polêmica que deu lá, Alphaville. que falaram, E então ele já pergunta a respeito disso também. Sim. A resposta é simples. Olha para o centro da mensagem do lugar. Se tem Cristo, é uma igreja. Se tem Cristo, é uma igreja. Independente do LED, do tamanho, do som. A estrutura, ela vem para comunicar com essa ação contemporânea. Não, a igreja, ela tem uma aplicação cultural. Ela é acultural em missão. Paulo, quando ele vai falar aos gregos, Paulo fala uma citação filosófica grega. Quando Paulo vai falar aos judeus, ele fala de maneira com que os judeus compreendam. Não tem a igreja se aplicar à cultura local desde que isso não fira o princípio máximo da cristandade. Então, assim, a gente tem que ter uma noção. A luz pode ser pop, a forma pode ser pop, mas o evangelho não é. Então, se tem Cristo no centro, é igreja. Se você senta e ouve Jesus sendo anunciado e proclamado todos os domingos por um pastor cristocêntrico, que se ele usa headset, se ele usa tênis Nike, se ele usa terno, ou se ele gosta de parede branca, se ele gosta de parede preta, se a estrutura da igreja é americanizada ou é brasileirada, isso não é o fundamento. O fundamento é se Cristo está sendo anunciado e cabe à igreja fazer esse julgamento. Seja, eu sou um incentivador da igreja local. Estudem. Leiam livros, leiam a Bíblia, sejam críticos a mim. Me critiquem, me coloquem numa cena de que se o pastor está ferindo a estrutura da cristandade nesse Cristo no centro. Agora, se não tem Cristo é palco, irmão, é show, aí é casa de show. Agora, se tem Cristo, é igreja. Então, onde Cristo está sendo anunciado em comunidade, em ajuntamento, a igreja está sendo proclamada e validada. As pessoas têm que entender que uma frase que eu aprendi na vida, entendeu? Os métodos mudam, mas os princípios são inegociáveis. Deus não unge método, Deus unge homens. Perfeito. Deus não unge LED, Deus unge pessoas. Se vai ter LED ou não, Deus está nem aí, irmão. Se vai ter luz, Deus não se ofende com a luz, com o move, com a fumaça. Quem se ofende é o crente, que não conversa com essa realidade. Irmão, se eu falo, quando eu vou fazer a gente faz o confete. Falta o confete. Lagoinha, irmão. Bem-vindo novo, LED, luz, pá. E eu falo assim, irmão, se você acha que aqui tem luz demais,
Vai para uma igreja que você goste, mas não fique sem igreja. Ah, é preta demais, é escura demais, o pastor é mala demais. Tá tudo bem, irmão. Tem igreja para todo tipo. O que só não pode fazer é ser um crítico sem solidez na crítica. Você não conhece, você nunca experimentou, você ouve falar e potencializa a sua crítica no embasamento completamente superficializado. Essa pessoa é um desserviço para o evangelho. Assim como, eu valido, é um desserviço para o evangelho um pastor que sobe lá todos os domingos e o cara só fala de dinheiro, e o cara é humanista, e o cara fica pedindo dinheiro. Eu já fui membro de igreja, irmão. Então, assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já levei visitante em culto que eu falei, por que que eu trouxe um visitante? Porque foi o pastor falou de dinheiro Acontece. 1 hora. E você levou o visitante na maior boa intenção. Então, agora que eu sou pastor da igreja, eu falo, eu não vou fazer a galera passar vergonha, e até porque um dia a gente pode, talvez, numa outra hora falar sobre dinheiro, mas assim, não vou causar esse constrangimento que era causado. É simples. Tem um livro que A Cruz de Cristo, do John Stott, todo cristão deve ler, junto com a Bíblia. Leia a Cruz de Cristo. Se seu pastor prega aquilo, ou leia o Deus Pródigo do Tim Keller. Se o seu pastor prega aquilo, irmão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Move, Luz, Fumaça, Vira Brasil, Allianz Parque, Morumbi, que nem... Tudo certo. Agora, eu sou o pastor da Lagoinha Campinas, irmão. Na Lagoinha Campinas não tem sala VIP, entendeu? O senhor falou de dinheiro e a gente, né, tem isso na pauta. O dízimo é obrigatório, pastor. Eu não Tem que acredito dar na dízimo, obrigatoriedade pastor. do dízimo. Não fala na Bíblia do dízimo? Não. Quer falar sobre dízimo? Você quer tretar, né? Você quer que os pastores me gravem a placa do meu carro? Pastor. Ó, Tem que dar dízimo, pastor. Tem pastor que não ora por irmão, se o irmão não dá dízimo. Tem que dar uma olhadinha lá sério? É na... zoeira, né? Tá zoando? Sério. O irmão tá em dificuldade, mas o pastor olhou na membresia lá e o irmão não Analista. deu dízimo na lista. E aí não pode orar pro irmão. Tem isso, pastor? Jesus Tem. amado. O senhor dá uma olhadinha de vez em quando? Eu não Lá tenho nem na... lista, irmão. Bom, vamos falar sobre dízimo. Eu não acredito na obrigatoriedade do dízimo, até porque o dízimo do Antigo Testamento é impossível de ser dado. Se nós fôssemos dar o dízimo, não dá, não tem o sacerdote, não tem o levita, eles davam 4 dízimos, nós passamos longe disso. O que é o dízimo? Isso é uma discussão muito, muito preeminente, histórica, né? Se o dízimo do Antigo Testamento ele é validado no Novo. Ele não é abolido, mas ele é traduzido. Eu sempre gosto de falar isso. Paulo, quando ele vai agradecer aos macedônios pela generosidade espontânea de uma igreja, olha só, a Macedônia era uma igreja pobre que decidiu participar coletivamente de uma oferta que Paulo levantou para uma situação que o profeta Ágabo tinha colocado, de uma região que ia passar fome. E a igreja da Macedônia não tinha para ela, mas ela quis fazer parte coletivamente da generosidade e desse levantamento de recursos que Paulo faz para suprir a necessidade dos irmãos que estavam passando necessidade. Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que assim, ó, que cada um dê conforme Deus determinou em seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que Paulo condiciona aqui? Cada um dê conforme quem? Deus. Deus, ele tem a total condição de trazer à consciência do homem essa ação generosa. Cristão que não partilha, que não é generoso na sua prática de vida, não de rito, precisa rever seu cristianismo. Porque um convite da Bíblia, e não é o convite da estrutura, é do Evangelho, é que cristãos sejam partilhadores, generosos. O generoso prosperará, quem traz alívio receberá.
Jesus tem vários textos em que ele fala sobre isso, mas a prática do dízimo foi feita antes da lei, com Abraão levando 10% da sua parte a Melquisedeque, que era uma tipificação messiânica. Mas a gente vê mais o Novo Testamento ensinando sobre a espontaneidade do gesto. Paulo fala assim, não com pesar, nem por obrigação e com alegria. Por quê? No grego ali, o alegria, ele traz uma atenuação de uma ação produzida por uma espontaneidade de gesto, ou seja, não houve uma indução do gesto. Eu não posso produzir uma alegria verdadeira em você, Gustavo, se você não quiser e se você não estiver alegre de verdade para fazer. Vai ser um fake. Sim. Paulo podia usar qualquer palavra, mas ele usou essa propositalmente. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam já debaixo de uma estrutura legalista que não tinha mais vida. Deus não tem problema com dinheiro. O problema de Deus são com os corações. E quem é como Cristo é partilhador como Cristo sempre foi. Eu não tenho lista dizimista. Eu sou completamente contra também aquele pastor terrorista que chega na hora da oferta, você conhece? Ele começa a falar, se você não der o dízimo, você está roubando. Tem pastor que chama mesmo de ladrão. Tem pastor que diz que se você não der dinheiro na igreja, você vai comprar, vai dar na farmácia. E aí eles começam a colocar o devorador, o migrador, o chupador, o coisador, tudo que pode arrancar o seu dinheiro. E a única ação que vai proteger a sua blindagem, olha só, não é o Cristo ressurreto, mas é o seu ato de dar dinheiro na igreja. Gente, se você está numa igreja assim, repense essa igreja. Porque isso é um conceito completamente antibíblico. Completamente antibíblico. Até porque quem levou o migrador na profecia de Joel foi o próprio Deus que veio trazer justiça a Israel. Eu acho muito engraçado, porque assim, a gente canta sobre amor, a gente fala sobre um amor incondicional na hora do louvor. Deus te ama acima das coisas, Ele nunca vai te desamparar, você nunca vai ser desistir. Aí chega na hora da oferta, muda. Esse Deus é descaracterizado. É assim, se você não der o dinheiro, você não vai ter Se saúde. condiciona a Deus, né? Completamente. Tem uma frase de Fernando Pessoa que diz assim: Deus não é uma ideia minha. O homem não tem poder de encolerar a Deus. Deus não está encolerado em cima de barganha. Nós não fazemos para receber, é porque nós já recebemos que fazemos. A consciência de uma igreja que faz, ela faz por gratidão, por alegria, por se sentir grata, por participar do convite do Senhor. Então, assim, cristão que tem problema de dar dinheiro a uma instituição religiosa, eu sempre faço esse caminho. Não use isso como desculpa para você ser mesquinho com as pessoas. Porque o cara reclama do dízimo da igreja, mas também não ajuda ninguém. Nem o irmão que está precisando, o irmão de sangue, tá? Sim. Que está precisando, o cara tem a capacidade de ser misericordioso e generoso. Ele fala, não, dá dinheiro para pastor, não, vou dar dinheiro para estrutura. Cara, tá tudo bem. Se você ainda está na fase de que você tem que construir um coração generoso, comece a construir com as pessoas que você ama. Mas não use a crítica à estrutura para dar desculpa do teu egoísmo. Se você é um turco, é um mesquinho que se diz nada cristão com ninguém. e usa uma desculpa estrutural para não ter um coração como o de Jesus. A gente vê um Jesus sacrificial, doativo em todas as esferas. Quando perguntam para Jesus se deve pagar um imposto, o que ele diz? Dá a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando ele fala dá a César o que é de César, ele pede o quê? Uma moeda, uma esfinge que chama. Essa esfinge, ela tinha a cara de quem? De César. Então, que Jesus está falando assim, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nós somos de Deus. A imago Dei de Deus. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer você. O seu coração, a sua integralidade, o seu tempo, os seus pensamentos, a sua vontade. Deus não está preocupado com o seu rito. Deus está interessado com a verdade da sua adoração.
Onde não há partilha, não há cristianismo. Onde não reparte o pão, Jesus não aparece. Então, eu sempre digo assim, uma igreja que mostra o que ela faz, não precisa teologicamente manipular as pessoas para colocar elas na teologia do medo. Me perguntaram, eu tô falando muito, né? Não, tá. Tá legal? Manda bala. Me perguntaram Vambora. um dia assim, pastor, se o senhor obrigasse dízimo na igreja, a Lagoinha teria muito mais dinheiro? Muito mais dinheiro. Eu tive uma ideia aqui agora, é provocativo, mas Pode falar. talvez não funcione aquelas campanhas fazer umas campanhas. Eu sei que a Lagoinha tá crescendo 7 e que nem o quarta-feira pastor da fala, vitória. vem os boletos, né? Vender lá o olhinho da barba de Arão, Ô, irmão, posso te a falar? orla lá um pedaço da orla do vestido, põe o valor lá e faz a campanha. Ô, irmão, posso te falar? Se fosse fácil assim, ia ser bom fazer 7 campanhas. Se fosse por causa de campanha que resolvesse nosso problema, o que tinha de gente rica, irmão? É, A gente chama isso de sincretismo, que é uma mistura das religiões. O Brasil ele é muito místico, né? O brasileiro ele é místico demais. Ele gosta dessas coisas. Eu sou de uma vertente presbiteriana, agora eu sou mais pentecostal. Eu sou pentecostal, eu sou continuista, na verdade, se me perguntar. Mas assim, eu entendo que o misticismo abrasileirado ele traz um dano para a igreja enorme, porque essas campanhas só servem para arrecadar dinheiro. Mano, eu tô arrumando uma treta aqui nesse negócio. Mas a verdade tem que ser dita. Não estou falando de conferências, tá? Congressos que. sim. Eu fui em congressos que mudaram a minha vida. Entendeu? Aí acho que é Agora, algo a diferente. propositiva não é a teologia da prosperidade. Eu já fui em vários congressos da Fiel na época. A Lagoinha fazia congressos de louvor e adoração lindos, maravilhosos. O problema é que, assim, você sabe. Você tem que fazer uma ação crítica quando for sair de casa. Quando você for pra esse trem aí. E a ação é a seguinte: eu tô indo pra quê? Pra obter uma resposta humana ou pra adorar a resposta que Deus deu ao mundo? Se o primeiro objetivo da sua vida é você ir atrás de uma resposta humana para satisfazer a tua carnalidade e não é adorar a resposta que Deus deu à humanidade, que é o Filho dele, fica em casa. Porque você está indo para qualquer coisa, menos igreja. Por isso que a igreja, os hinos, tem que ser cristocêntricos, tem que adorar a Deus, tem que sempre glorificar o nome de Deus. Essas músicas que ficam colocando da humanidade, o antropocentrismo, tá tudo errado. Então, assim, você tem que ir no lugar, tem que ser crítico. O que essa igreja canta? O que essa igreja prega? As pessoas criticam muito a Lagoinha, mas, assim, não conhecem a Lagoinha, mano. Nunca foi lá em Campinas. Cara, o Fernandes, ele, por exemplo, ele é um pastor que tem excepcionais mensagens. Aí o pessoal pega uma coisa fora de contexto do Fernandes, desce e ataca no Fernandes, coitado. Aí pega do meu pastor, do André Valadão, que eu conheço, é uma pessoa sensacional, do meu pastor Márcio, seja quem for, e taca não sei o quê. Mas nunca foi ouvir o pastor. Eu fui numa conferência agora, do Carisma, lá no Alphaville, tá até na internet, eu acho, essa mensagem do André Valadão. Duvido se eu ouvir a pregação do André Valadão, que ele prega sobre vocação no Carisma, na conferência, e você falar assim, cara, esse cara ama Jesus, e ele prega Jesus. Duvido, eu vi, eu tava lá escutando. E eu sou um acadêmico, entendeu? Então, assim, tem muita igreja que eu entrei quando eu tava... Posso contar uma fofoca gospel? Pode. Fuxico, vai mudar o discurso. Antes de eu ser pastor, eu tentei visitar umas igrejas aqui em Campinas. E, cara, em muitas igrejas eu fui embora na hora da oferta. Porque é na hora da oferta que você já saca o Paranauê. E assim, ou eu falo, mano, não dá não. E o teólogo, ele fica chato, né? Não sei se você conhece teólogo. Eles são insuportáveis. Mas não dá pra você ficar numa igreja de triunfalismos vazios, de palavras humanas. Não dá, a gente não tem mais tempo pra isso.
E outra, se a gente acha que tem tempo, os perdidos não têm. E é uma. Parece assim, né? Porque hoje, no mundo globalizado que a gente vive, de muita informação, né? Às vezes eu penso que é um pouco de preguiça mesmo das pessoas de querer saber mais, porque. Ou então parece uma lavagem cerebral, né? Que são coisas absurdas que acontecem, às vezes, nesse sentido. E você vê ali que existe um rebanho ali, né? Debaixo, que nem o pastor falou anteriormente, debaixo daquilo. Então eu falo, meu Deus, não é possível. Será que o irmão não tá vendo como que tá sendo? Mas, Você por algum sabia motivo, ele que continua ali. o Brasil é o maior comprador de Bíblia do mundo? E é um dos países mais analfabetos bíblicos do planeta, Ah, analfabeto bíblico do planeta. O pessoal compra a Bíblia não sei pra quê. pra pôr na Tem, mesa, e assim, tem Bíblia, deixar e no tem Salmo Bíblia de 57. tudo. Bíblia da mulher, Bíblia da prosperidade, Bíblia não sei o que, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia do bebê, Bíblia do cachorro, Bíblia de tudo, de tudo. Mas não lê. É, Então, assim, infelizmente, é preguiça, irmão. Posso falar? O brasileiro, pra ler, pra ter. Mas hoje, aí, o pessoal começa a terceirizar processo, entendeu? Começa a ficar viciado no YouTube. tira conceito só do que ouve de pessoas, às Eu tenho vezes, um ranço não disso, eu lê a ficar Bíblia. quieto, que eu fico com raiva. Já falando de Bíblia, tem uma bem direta aqui. O que é o Evangelho? O evangelho é a escandalosa graça do Deus que morreu pelo homem que o rejeitou. O evangelho não é, eu vou falar isso bem devagar. O evangelho não é um código de ética. Não é. Ele é uma boa nova. Jesus venceu a morte e ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Isso é o evangelho. E pronto. Acabou, filho. É isso. Que bênção. Pastor, indo pro fim aí, né, do nosso bate-papo, mas ainda com algumas perguntas bem interessantes, com alguns questionamentos. Isso aqui eu até anotei, é incrível. A gente fala muito, eu, por exemplo, acho Hum, que o pastor também, eu fui criado em berço evangélico também, e desde minha avó já falava que o mundo tá acabando. sim, O mundo tá acabando. E aí, quando estoura uma guerra, né, alguma coisa, ainda mais com Israel, né, a gente ouve sim. falar mais ainda nisso. O que o pastor acha disso? Isso são os sinais do fim? Sim. Realmente, não dá para Ó, falar, né? eu- Quanto tempo, o que está acontecendo, né? Porque agora eu já vi que a guerra já deu uma acalmada agora. aí Jesus não vai mais Aí já voltar. Jesus não tá tão Tá de perto de boa, voltar. voltou, Não era, voltou. não era o começo do fim, a guerra. Era outra coisa, mas não era o começo do fim. Aham. Cara, ó, tem várias interpretações escatológicas, né? Os dispensacionalistas que têm como Israel o relógio de Deus sempre estão, e eles são muito bons, são ótimos argumentadores, eu tenho muito respeito. Eu não sou dispensacionalista, tá? Mas enfim. Eles colocam Israel como esse momento. Eu acredito que nós estamos no princípio das dores. Os sinais do fim dos tempos precisa ser para a igreja um campo de objetividade na missão. Porque finais dos tempos, ele não significa final de esperança. Então, os sinais escatológicos do princípio das dores, eles estão aí. Para os amilenistas, por exemplo, Jesus está voltando desde a cruz. Para os amilenistas está claro de que a volta de Jesus, a proeminente, né? O tempo da volta está do tempo da crucificação até essa próxima volta. Nós estamos já nesse lugar. Então, as interpretações elas são diversas. Escatologicamente, a gente não pode ficar subutilizando
o tempo todo notícias para gerar, às vezes, uma ênfase popular ao evangelho, porque pode se tornar mais para frente um desserviço de uma incredulidade. Teve um tempo tempo não, às vezes eu vejo um Instagram de notícias de fins do mundo, assim, não sei o quê, aí o pessoal comenta no Instagram assim, logo logo chega os crentes para falar que Jesus vai voltar. Você pode ver. O que é isso? É uma crítica ao fanatismo não explicado. Então, o problema é que essa pessoa, e tem milhares de curtidas, né? Ela tá dizendo o seguinte: é um bando de maluco que qualquer notícia ruim de guerra tal já começa a propagar uma hipótese filosófica de uma religião pontual e conceitual de um Cristo que voltará. Isso traz muro, né? Traz uma distância. Eu sempre entendo que nós temos que viver como se Jesus fosse voltar hoje, pregar como se Jesus fosse voltar amanhã, e descansar em saber que nós nunca vamos saber o dia exatamente. Então, Paulo faz uma crítica aos Tessalonicenses. O texto de Tessalonicenses é porque o povo começou com aquela onda de que Jesus estava voltando e largou, irmão. Largaram os boletos, deixa o anticristo que ele paga. Eu queria, meu sonho anticristo é de Jesus voltar e deixar os boletos para o anticristo. Quem não quer? Meu sonho. Mas o pessoal largou a responsabilidade de civilidade, de emprego, e Paulo escreve. Tem o texto, 2 textos até de Tessalonicenses lá para o pessoal tratar sobre isso, e o pessoal não lê. Então, eu sempre digo assim, eu dou escatologia no carisma, e é um assunto para um podcast só, mas a grande questão é que quanto mais próximo do fim nós estamos, é o início da eternidade, né? Então, eu sempre levo isso como uma boa notícia para mim, entendeu? Se o fim está chegando, é porque a eternidade só está começando. Então, escatologicamente, há sinais claros de uma volta, que a gente podia um dia ruminar isso aqui, eu posso ruminar melhor. Mas como cultura de vida, como propagador do evangelho, como exemplo para o Brasil, eu acredito que não adianta eu falar que Jesus está voltando no Instagram, ou eu entrar numa onda temerária, mas o meu testemunho em casa não é como alguém que representa o Cristo, entendeu? Não é como alguém que zela por esse Jesus que está voltando. Então, às vezes virou clichê. Sabe que o problema é que Jesus está voltando virou clichê. E esse clichê vai acontecer. E milhões de pessoas vão olhar para o Cristo ressurreto. Naquele dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Sabe o que isso significa? É que milhões de pessoas, milhões de joelhos vão se dobrar por adoração. Mas milhões vão ser dobrados com temor. Tem um livro chamado Temor e Tremor, do Kierkegaard. E nós todos deveríamos ler. E o problema é que a superficialidade de uma teologia pode danificar uma geração. E a profundidade do tema mais importante de todos os tempos se tornar uma boa piada cômica por falta de profundidade de experiência. Jesus vai voltar. Escatologicamente ele não está um pingo atrasado. A gente diz que Deus é um Deus incausado. Ele não é atingido pelo tempo. Deus é o Deus acima do Cronos. Sabe, pra gente, entende que Agostinho diz que Deus é um eterno agora. Ou seja, ontem, hoje e amanhã para Deus é tudo agora. Deus já estava, Deus olha para o Éden, ele olha para nós aqui e está olhando para lá como hoje. Deus está além do tempo. Então Deus não está preocupado com isso, porque quando for, todos nós vamos saber. A questão irmão, é que
a gente ouve isso há muitos anos. E por ouvir isso há muitos anos, traz uma falta de reverência e de temor a essa frase. Isso. Mas se nós formos trazer a profundidade dessa frase, se a gente ouvir isso, se você que está me escutando ouvir isso, Jesus está voltando, isso não trazer nada dentro do seu coração. Revise, repense o seu cristianismo. Eu costumo até brincar, né, com alguns amigos que às vezes acontece alguma atrocidade, eles falam, volta logo, Jesus, não sei o quê, né? E eu falo, tá tudo certinho, tá direitinho, né? Já acertou tudo. Porque é o que o pastor falou, às vezes vira um clichê, vira brincadeirinha e Sim. não é para isso, né? Pastor, e não sei se está ligado a isso também, isso me causa bastante dúvida, é a respeito do avivamento, né? Porque eu ouço pregadores, profetas falar que está tendo um avivamento no Brasil, que tem um avivamento, e ao mesmo tempo ouço outros falarem que não existe isso. Isso aí é para volta de Cristo, gente. A pessoa fica falando que está tendo um avivamento em tal lugar, que o avivamento é através do Brasil, através da América, não sei o quê. Mas isso só vem na vinda de Cristo, não é agora. Sim. E isso acho que também é um tema assim que causa dúvida. Sei que a gente precisaria talvez também de um outro podcast, um outro período, mas comenta um pouquinho a respeito desse. Não, até acho que para mim esse assunto é fácil, de responder assim, não divagando muito, acho. A primeira coisa, o avivamento ele tem que tomar cuidado para não virar um plano de marketing, porque para muito evento se torna um plano de marketing, né? Mas avivamento ele não começa no popular, ele começa no profundo. E ele não é público muitas vezes. Às vezes ele começa, como começou com John Wesley, dentro de uma realidade muito simplista e muito mínima. O maior avivamento de todos os tempos, assim eu posso chamar, aconteceu numa vila de pesqueiros, em que 12 homens começaram uma revolução. A questão é que é isso, avivamento não começa no popular, no profundo, ele não começa no palco, é no quarto. E a expectativa do avivamento é que nós temos que entender que já somos uma nação proeminentemente cristã. Agora, o que isso significa para o Brasil? O que isso tem diferenciado para os presídios brasileiros? Para a educação pública brasileira? Para a estrutura política social brasileira? Não estou falando aqui de partidarismo, estou falando o que a proeminente população cristã do Brasil, se diz cristã, traz de mudança cultural, exemplar e de testemunha à realidade. E outra coisa, a gente não pode monopolizar avivamento. Avivamento não tem que ser no Brasil, mas ele pode estar acontecendo fagulhas avivalistas em todo o território mundial. Eu percebo, agora como pastor, que existe uma estação de palavra revelada e de sede do brasileiro depois da pandemia. Os templos estão cheios como nunca, e críticos podem falar que é um movimento de igrejas humanistas, e geralmente pastores que falam isso são pastores que têm... Porque todo pastor gosta de igreja cheia. Aí quando a igreja dele não tá, ele começa a criticar o outro pastor que tá e fala que o pastor prega humanismo e autoajuda. Mas nunca me ouviu pregar. Enfim. Mas avivamento começa no profundo do nosso quarto. E aquilo que talvez para você não seja avivamento, para o Espírito Santo o que não era para todo mundo que estava vendo Jesus e os 12, para quem estava naquele tempo, para a gente era. Então, eu acredito que a minha missão é que Deus, eu ser um canal para os John Wesley, para os Billy Graham, para os homens, para as crianças, para os adolescentes, que talvez não vão ser milhares, mas talvez vão ser 3. Já são 3, a gente não sabe. Talvez nós já estamos num tempo de
de realinhamento, de uma saúde teológica. O crítico, ele tem um grande problema. Ele pode estar vivendo e não desfrutando. Esse é um problema. Ele pode estar tão bem articulado na crítica que ele está cego para experimentar. Maria Madalena, ela estava no túmulo do Cristo ressuscitado, sendo filha do maior evento de todos os tempos. Mas ela estava interpretando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Ela não entendeu a estação que ela estava. Ela estava sendo filha, escolhida por Deus, para ser a primeira testemunha ocular do maior evento da história, a ressurreição do Cristo. E a testemunha estava com os seus olhos embaçados por um véu de dor e de frustração e de percepção equivocada. Eu já fui um grande crítico acadêmico contra avivamento, contra movimento, contra tudo, sabe? Parece que tá tudo errado. Sabe esses caras, o hater do YouTube, que tá todo mundo errado, que ninguém vale nada? Onde que ele vai chegar nisso? Só Eu vai não- atender o ego dele mesmo, às vezes, de querer estar certo de alguma E coisa. geralmente pessoas assim, elas lidam com seus monstros na sua solidão. Eu escolhi duas coisas. Eu escolhi desfrutar. Eu já contei isso pra igreja e teve um dia que Deus falou isso pra mim, assim, a diferença entre você e a Ellen é que a Ellen me ama e você me estuda. Uau. Eu escolhi desfrutar e eu escolhi amar as pessoas como Jesus decide amar. Eu posso vir aqui e descer o cajado em todo mundo, mas eu posso amar aquela pessoa do jeito que ela é, porque talvez é isso que Jesus me convida a amar. O avivamento vai ser assim, vai ser de um jeito, vai ser de outro, vai ser... Eu não sei, cara. Mas uma coisa eu sei. Jesus, eu tô aqui e eu quero desfrutar. É isso. Eu quero fazer parte. Que seja 5, que seja 10, que seja 20, que seja o Brasil. Eu quero fazer parte desse movimento. Olha aí, que bênção. Show de bola, né, gente? E o pastorzão vai ter que voltar aqui. Vai ser Vai um ter que prazer. voltar, episódio 1, 2 com o pastor, 3, e vamos falando de todos esses temas aí. Pastor, o pastor tá para escrever um livro, é isso? Fala um pouquinho também, dá um spoiler pro pessoal. Como Se que... Deus quiser... Gente, esse livro é uma novela. Vai sair esse livro. Não vou falar o nome dele porque alguém pode copiar e lançar antes de mim. Não confio no brasileiro. Mas até o final do ano, se Deus quiser. Semana que vem eu tenho uma reunião importante sobre esse livro. Isso que eu posso falar. Mas vai ser um pouco daquilo que eu sou, assim, da minha missão. Eu sou um pastor para uma igreja que não gostava mais de igreja, para feridos, um pastor que conversa sobre a superação da religião. Então, obviamente, o traço da minha identidade é disso que eu vou falar. Então, é disso que eu tô falando. E vai dar certo, se Deus quiser. Para alegria de muita gente, para tristeza de muita gente também, que vai Não, descer a ripa em mim. vai ser bênção demais, tenho Eu certeza. tenho hater, tá? Não, vai ser Que povo bênção me xinga no demais. Instagram. Tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Pastor, estamos indo pro finzinho aí do nosso, né, do Sim. nosso podcast. Queria pedir pro pastor deixar uma palavra de bênção aí, uma palavra de esperança pro pessoal que está nos assistindo. Cara, eu vou dar a palavra da minha vida, pode ser assim, rápido? Pode. É o que me define. Em João 20, quando a gente ouve o texto da ressurreição de Jesus, quem escreve João 20, obviamente, é João. E ele fala que quem estava com Maria, e quando Maria sai correndo, ele diz que estava Pedro e o discípulo aquele a quem Jesus ama. Ele estava falando dele. João já estava numa idade avançada,
Ele tinha sido o discípulo amado que reclinou a sua cabeça no peito. Ele foi o que não abandonou. Ele tinha uma intimidade, junto com Pedro e Tiago, com Jesus diferenciada. Mas nada do que ele fez o definia. Mas Pedro, acho que provavelmente quando ele foi escrever, ele poderia ter colocado assim: bom, estava Pedro, estava eu, mas o que eu vou falar de mim? Quem que eu sou? Eu sou aquele a quem Jesus ama. Ele quis, no fim da vida, ser conhecido por isso. Não pelo que ele fez, mas pelo que Deus tinha feito na vida dele através de Jesus. A palavra que eu deixo para as pessoas é: vão ter dias bons, vão ter dias maus, mas fica tranquilo que Jesus vai estar em todos eles. A questão é que se você não se sentir aquele a quem Jesus ama, você vai ser refém de afirmação vazia, de falsidades, de pessoas que mudam. E no fim o que vale não é os cargos, não são as coisas, nem aquilo que um dia a gente pode ter feito. Mas é escrever um dia sobre vocês e falar: quem eu sou? Eu fiz isso, fiz aquilo, sou pai dela, sou marido da Ellen e tal, sou pai das crianças, sou pastor da Lagoinha de Campinas. Mas quem eu sou mesmo? Eu sou aquele a quem Jesus ama. Essa frase resume o motivo da gente acordar e não surtar todos os dias. De conseguir lidar com a sua depressão, seu transtorno. A frase que resume o motivo de você acreditar que é possível ser feliz novamente, ter uma vida saudável. E é assim que eu termino. Tem dias que eu tenho mais facilidade de acreditar nisso. Tem dias que eu não tenho facilidade. Que não tenho nem vontade de viver, cara. Sim. Como todo ser humano sente. A balança de Schopenhauer que a gente conhece. Somos volúveis. Tem dia que a sua fé move montanhas. Tem dia que a sua fé não dá conta de você. Nesses dias, você só precisa se lembrar disso. Quem eu sou? Você é aquele a quem Jesus ama. Acho que é isso que eu deixo para as pessoas e acho que é o que resume tudo o que eu vim falar aqui nesse podcast. Prazerzão, irmão. Que isso, a gente que agradece, bênção pura. Como eu falei, é uma reticência, acho que o pastor deve voltar. Volta. Dessa aqui a gente já tem aí dezenas, centenas de cortes. Não vão matar o pastor, não. Tá tudo bem, pode fazer os cortes. Tudo bem, o pastor vai conseguir voltar. Eu tô pronto pra treta. Vai ser benção. Então, pessoal, já se inscreve lá no YouTube, né? No Discute Sim Podcast. Segue a gente lá para acompanhar os cortes no Instagram. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você e sua família. Valeu, gente.